TDAH é um transtorno do cérebro ou da mente? É mais neurológico ou psiquiátrico? Será que nós estamos vivendo um momento de simplificação exagerada de alguns transtornos? Conhece o conceito de biologismo fraco ou biologismo forte? Esse conceito pode mudar a sua compreensão dos transtornos mentais. Vamos lá que vamos explicar tudo isso. Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e hoje nós vamos abordar um tema profundo e atual, o papel do cérebro no TDAH e por que, apesar de sua base biológica, ele não pode ser reduzido a apenas isso. Então nós vamos entender as complexidades, a heterogeneidade e a influência das terapias no desenvolvimento de crianças e jovens com esse transtorno. E esse vídeo foi baseado no artigo Por que transtornos mentais são transtornos do cérebro e por que não são? TDAH e os desafios da heterogeneidade e reificação. E foi publicado na revista Frontiers in Psychiatry. Então, se você acha esse tema interessante, quer aprender mais sobre saúde mental, já deixa seu like e vem cá comigo. O que é biologismo fraco e forte? Então, pessoal, vamos começar entendendo esses dois conceitos que foram criados pelo pesquisador Eric Turkheimer. Para ele, biologismo forte é a ideia de que um transtorno mental pode ser explicado diretamente por sua causa biológica específica, como por exemplo, um gene específico ou uma lesão no cérebro. E aí, por exemplo, a gente pode falar então que teria biologismo forte uma afasia, uma pessoa que não consegue se expressar, falar, se comunicar, isso causado por um AVC no cérebro. Tá? Isso então seria um exemplo clássico de um biologismo forte. E biologismo fraco, por outro lado, seria a ideia de que todos os comportamentos e processos mentais tem sim uma base biológica, mas isso vem de uma relação complexa, mas não determinística. Ou seja, tem também influência importante do ambiente, além da genética e até das experiências de vida dessa pessoa. E tudo isso interage constantemente e determina a evolução ou não de alguns transtornos. E quando a gente fala de TDAH e autismo, por exemplo, as informações, os dados que a gente tem apontam para um biologismo fraco, porque não tem uma explicação única e direta, além de outras questões que a gente vai abordar nesse vídeo. O que torna o TDAH tão complexo? Então, pessoal, o TDAH é um transtorno muito heterogêneo, que significa que tem várias apresentações, várias possibilidades diferentes. O diagnóstico do TDAH é baseado em 18 sintomas, listados no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, versão 5, o principal livro atualmente da psiquiatria, para falar o que uma pessoa precisa ter ou não para considerar que essa pessoa tem um diagnóstico. E esses sintomas do TDAH, eles são divididos em sintomas de desatenção e sintomas de hiperatividade e impulsividade. E essa combinação desses 18 sintomas poderiam gerar mais de 116 mil variantes possíveis de pessoas que têm TDAH com sintomas diferentes. Ou seja, cada caso é praticamente único. E além disso, há também graus diferentes de severidade, de gravidade, com variação de sintomas em ambientes distintos, além de comorbidades, outros diagnósticos que essas pessoas podem ter. E além disso, também não há um marcador biológico único, não há um gene específico único, uma alteração cerebral única. Por causa disso tudo, a gente pode falar que no TDAH não há um único marcador biológico. Diferente de doenças mesmo, como por exemplo gripe, que há um vírus, coronavírus, há um único agente etiológico envolvido, ou até mesmo algumas doenças genéticas, como por exemplo síndrome de Down. Também há um marcador específico, nesse caso seriam a pessoa que tem síndrome de Down tem 3 cromossomos 21. Já no caso do TDAH, tem uma série de fatores biológicos que influenciam sim, mas também fatores ambientais, e todos eles atuam juntos. A influência do ambiente e das terapias. Então, pessoal, aqui entra um outro ponto fundamental, o impacto das terapias e do ambiente. Se o TDAH fosse puramente biológico, terapias comportamentais, como o TCC, por exemplo, a influência educacional, social, o ambiente em que esse paciente se desenvolve, sua família, nada disso teria influência e nem tanto sucesso no desenvolvimento desse paciente. E aí, por exemplo, existe a terapia ABA, que é a análise comportamental aplicada, que é uma terapia que comprovadamente ajuda muitas crianças e jovens, ou até adultos com TDAH e autismo e consegue ajudar esses pacientes a desenvolver algumas habilidades sociais e cognitivas. E além disso, terapias ocupacionais também podem ser bem interessantes porque conseguem trabalhar alguns estímulos
que moldam o desenvolvimento do cérebro dessas pessoas. E isso é possível, pessoal, porque o cérebro é plástico, né, capaz de se moldar, tá? Principalmente na infância. O cérebro, então, ele é capaz de se adaptar, se moldar às experiências que as pessoas têm. E essa plasticidade cerebral, ela então reforça essa visão do biologismo fraco, em que se entende que existe uma base biológica, mas o ambiente faz toda a diferença. Críticas ao reducionismo biológico. Então, gente, tem muitos pesquisadores, como Joanna Moncrief e Stephen Schlein, que eles criticam o modelo que eles chamam de reducionismo biológico, ou seja, né, uma tentativa de simplificar os transtornos mentais como se fossem apenas doenças do cérebro. Isso leva a alguns problemas, como por exemplo, a chamada reificação, que seria tratar algo abstrato como algo concreto, que no caso, né, tratar os transtornos, né, como se fossem realidades fixas, quando na verdade os transtornos são conceitos clínicos, né, que são construídos para ajudar a organizar os sintomas. Então, o que a gente entende hoje, como por exemplo TDAH, autismo, transtorno de personalidade borderline ou até depressão, transtorno de ansiedade generalizada, tudo isso são construções feitas por especialistas, né, em reuniões que determinam isso para organizar e que pessoas, né, não chamem por um mesmo nome situações que talvez poderiam ser diferentes. Então isso é uma maneira de organizar, mas isso já mudou várias vezes e até acreditamos que vai continuar a mudar com o tempo. E além disso, esse reducionismo também tende a negligenciar os fatores sociais e ambientais, que são muito influentes, né, em todos os chamados transtornos de biologismo fraco. Então, tem muita influência também sobre eles. Situações como pobreza, escolaridade, aceitação social, né, enfim, né, o meio social em geral, tudo isso afeta diretamente como esse jovem, essa criança vai se desenvolver e, por exemplo, como vai ser até o desenvolvimento do TDAH dela. E além disso, o pensamento de que seria algo restrito ao cérebro também faz perder o foco na experiência do próprio paciente, porque as terapias precisam também considerar o que a pessoa sente e vive, e ela não é apenas o seu cérebro. E por que isso importa? Então, pessoal, entender que o TDAH seria um transtorno de biologismo fraco muda sim a forma da gente entender e o tratar. Porque dessa maneira a gente reconhece a importância das intervenções precoces e das terapias comportamentais. E aí também a gente evita cair no erro de querer procurar um marcador biológico mágico, né? Querer achar que, poxa, o que dá para identificar? Qual que é o exame para a gente identificar o TDAH? Não tem, e a gente entende que nem vai ter. É por isso mesmo. Porque é algo que tem muita influência do ambiente, do meio social até. E aí passa a ser mais importante a gente considerar o paciente como um ser integral, em que nesse paciente, tem influência da biologia, do ambiente e da experiência pessoal de toda a vida dessa pessoa. E além disso, pessoal, é importante também para a gente ter em mente que não basta tratar o cérebro, não basta passar remédio, tem também que atuar no seu meio social, no seu desenvolvimento, e terapias comportamentais podem muito ajudar esses pacientes. Então, pessoal, em resumo, o TDAH é um transtorno com base biológica, mas essa biologia não é determinística. Não significa que uma pessoa tem alguns genes que poderiam levar ao TDAH que ela vai ter isso. Depende muito da influência do meio. Tem então toda uma complexidade de sintomas, e a influência do ambiente e o sucesso das terapias são fatores que mostram e reforçam que TDAH se encaixa sim nesse conceito de biologismo fraco. Beleza, pessoal, agora vamos ver algumas perguntas que nos enviaram sobre esse assunto. Primeiro aqui uma pergunta da Márcia. Doutor, é possível que no futuro a ciência descubra um marcador específico para o TDAH e que ele passe a ser usado como diagnóstico por exames, como acontece em outras doenças? Bem, né, então atualmente a gente até já conhece algumas alterações que podem haver, né, em pessoas que têm TDAH, alterações no cérebro, né, algumas alterações tanto de tamanho como aumento ou diminuição de algumas estruturas cerebrais, ou às vezes até funcionais, a diminuição, por exemplo, de dopamina em algumas áreas do cérebro, por exemplo, o circuito de recompensa, mas entendemos que nada disso será suficiente para fazer um diagnóstico, porque não são alterações específicas. Isso pode acontecer em outras situações diversas. Agora uma pergunta do Túlio. Doutor, o autismo também pode ser explicado pelo biologismo fraco ou ele é mais dependente de fatores biológicos? Então aqui é algo bem interessante. Na verdade, o autismo tem forte influência biológica e genética, inclusive.
inclusive, né, considera-se que a herdabilidade de autismo é de 97%. Que significa que, por exemplo, se um gêmeo idêntico tem autismo, a chance do outro ter é 97%. Não é 100%, porque existe uma influência do ambiente, né? Nesse caso a gente até pensa que talvez seja uma influência maior até no período de desenvolvimento. Por exemplo, né, pode ser que o meio foi diferente de um gêmeo e de outro, né, no espaço intrauterino, ou às vezes uma infecção pegou um ou não. Então, mas além disso, mais do que isso, no desenvolvimento, né, dessa pessoa com autismo, vai ser muito influente o ambiente. As terapias que essa pessoa fez desde a infância, momentos que ela viveu, eventualmente traumas também, tudo isso ajuda a influenciar bastante o desenvolvimento, a capacidade dessa pessoa. E até dá pra gente fazer um contraste interessante com síndrome de Down, que também é uma causa comum de déficit intelectual, né, assim como o autismo. Síndrome de Down é considerado 100% genético, né, precisa ter um cromossomo a mais, né, o cromossomo 21 a mais, só que a gente considera até que não tem herdabilidade considerável. A explicação da síndrome de Down não é tanto influenciada por genes dos seus pais, mas por um erro que acontece então na formação do gameta. Mas diferente do autismo, né, a síndrome de Down já tem um marcador biológico único, tem várias características físicas, por exemplo, normalmente baixa estatura, prega palmar única, né, que são um traço na mão, os olhos também, né, uma hipotonia no abdômen, um abdômen mais macio também, quem tem síndrome de Down, e tem uma influência bem menor do ambiente. Então, por exemplo, a gente não considera que faça tanta diferença terapias desde a infância em quem tem síndrome de Down, isso comparado a, por exemplo, quem tem autismo. Por isso a gente fala que síndrome de Down seria uma doença de um biologismo forte, enquanto que autismo, então, um transtorno de biologismo fraco. E uma pergunta aqui da Clarice: quais os riscos de tratar os transtornos mentais apenas como doenças do cérebro? Isso pode influenciar no estigma que as pessoas enfrentam? Bem, então eu entendo que sim, né? Então traça alguns riscos, né? Como por exemplo, de pensar que não precisa de terapia nenhuma, que basta remédio, não é verdade, tá? Nem para, por exemplo, autismo, TDAH e outros transtornos também, né? Não basta isso. É importante também avaliar todo o ambiente dessa pessoa, eventualmente, muitas situações, avaliar estresses, traumas que essa pessoa já viveu em sua vida, porque muitas vezes isso influencia bastante. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa tem TDAH, mas a situação dela é muito mais influenciada por traumas que ela viveu, quem sabe, por exemplo, um abuso infantil, e está pensando que o problema da concentração seria falta de um medicamento, mas vem desse problema que afeta ela hoje, a deixa, sei lá, mais ansiosa, várias outras situações também. Mas quanto a estigma, atualmente eu vejo o contrário. Eu entendo que as pessoas querem ou queriam que os transtornos mentais fossem explicados apenas por situações do cérebro. Talvez elas pensam que isso seria uma justificativa melhor para suas questões, como se fosse menos digno falar que tem um problema atual por causa de algum trauma que sofreu do passado. Então eu vejo o contrário, né? Que essa visão de que alguns transtornos seriam meramente do cérebro, né? O que eu entendo que não é verdadeiro, deixa algumas pessoas mais aliviadas. E o que você achou dessa discussão? Deixa aqui embaixo nos comentários, e se gostou, já deixa o seu like e compartilhe com outras pessoas que também possam gostar desse vídeo, querem entender mais sobre TDAH e outros transtornos também. E se inscreva no nosso canal para saber mais sobre saúde, medicina e ciências. E se você é estudante, profissional ou entusiasta da saúde, conheça o nosso curso Mind Masters Club. O link está aqui abaixo na descrição. Lá você vai aprender sobre saúde mental de forma prática e científica. Então, pessoal, valeu demais e até o próximo vídeo.